Graça e paz, queridos. Aqui estamos mais uma vez para trazer a mensagem profética para a sua vida. E hoje eu quero ler um texto bem conhecido entre nós, Mateus, capítulo 6, versículo 33, que diz assim: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então o texto diz aqui, para nós buscarmos o reino de Deus. Buscar o fruir de um avivamento envolve o propósito principal de nossa existência. E qual é este propósito? Aí respondemos lá no capítulo 17, versículo 13, que é conhecer, amar e glorificar a Deus através da busca do seu reino e da exaltação do seu nome. Então, sem dúvida, amar uns aos outros é uma consequência desse amor a Deus e a busca desse reino. Então, quando nós falamos aqui sobre a questão de buscar o seu reino e a sua justiça, Jesus está falando justamente sobre buscar amar o seu próximo, amar a Deus, glorificar a Deus, conhecer a Deus, e amar, enfim, uns aos outros. É fundamental isso, queridos. Quando buscamos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, é que encontramos a verdadeira vida. Então aqui podemos entender esse ponto no contexto, porque Jesus, antes de falar sobre isso, ele estava falando sobre as preocupações que passava o seu povo. Ele estava falando sobre ansiedade, trabalhar em cima da ansiedade e lembrar que Deus está acima de tudo, nas nossas vidas. Eu quero ler ainda o livro de Marcos. Hoje a gente vai fazer aqui o mesmo processo, Eu gosto muito disso. É por isso que a pregação expositiva ela é muito essencial, ela é muito importante, muito importante. Capítulo 8, versículo 35, do Evangelho de Marcos, Marcos 8, 35, diz assim: Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Aqui está falando sobre a questão de salvar a sua vida. O que é a salvação? Se fôssemos hoje falar sobre a salvação, esse seria também um texto que nós colocaríamos dentro do nosso escopo, para poder pregar e falar sobre a salvação, porque tem muito a ver com a salvação. Porque às vezes as pessoas pensam que salvação é somente levantar a mão e aceitar Jesus. Não, tem muitas coisas mais além do que isso. E um dos pontos aqui é perder a sua vida se for preciso e ganhar ela com Jesus. A vida nada mais é do que conhecê-lo, render-se a Cristo, a andar humildemente com o nosso Deus. Jesus resumiu tudo em seus mandamentos, seus grandes mandamentos. Vamos lá, quais são os seus mandamentos? Vamos lá? Capítulo 22 de Mateus 22, versículo 37 ao 39, que diz assim: Respondeu-lhes Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí está o grande mandamento ensinado por Jesus. E se nós não aprendermos isso, inclusive os 10 mandamentos, se você for dividi-los, é dividido em dois pontos. Um direcionado para Deus e outro direcionado para o nosso semelhante. Então, Jesus ele resume: quem ama a Deus sobre todas as coisas, ele vai cumprir aqueles 4 primeiros mandamentos. E amar o teu próximo, ele vai cumprir os 6 últimos mandamentos, lá do capítulo 20 de Êxodo. Então tá aí, tá bom? A Bíblia deixa claro que amar a Deus significa amar o próximo.
Mas muitos crentes hoje têm que descobrir esse fator vital. Os dois grandes mandamentos estão inseparavelmente ligados. Em outras palavras, ninguém pode amar a Deus e ser maldoso com os seus irmãos. Não existe isso. É impossível alguém querer amar, dizer eu amo a Deus, mas eu pratico tudo contra o meu irmão. Então vai ferir até mesmo lá os mandamentos lá de Êxodo capítulo 20 e o resumo que Jesus nos dá aqui também, né? Na verdade, todo o capítulo 17 de João liga firmemente a glória de Deus e não testemunha uma dinâmica verdadeira entre os santos. Você pode ler ele com calma depois. Em termos de amor e comunhão, a igreja de hoje está numa enorme crise. Nunca em nossa nação temos visto tanta desintegração na igreja e nos relacionamentos familiares. O que temos presenciado não é um declínio na estrutura familiar, mas um colapso. Mais do que qualquer outro fator, ódio, falta de perdão nos relacionamentos são enormes barreiras para que o avivamento moderno se derrame sobre as pessoas. Se pede muito avivamento, mas na realidade está aí o resultado. Como é que vai haver derramamento? Porque o avivamento, na verdade, ele é a verdadeira expressão do amor de Deus sobre esta terra. E aí eu te respondo, porque às vezes em muitos lugares, ou quase todos, não tem avivamento. Existe apenas um movimento, uma coisa aqui, uma coisinha ali, né? Um culto aqui, uma reunião ali, outro lá, e assim vai, e no final das contas as coisas não funcionam. As coisas não reagem. Deus ele é impossibilitado para poder agir no seio da sua igreja. É impossibilitado, essa é a verdade de tudo isso. Então, vamos ficar com o texto de hoje, de Mateus capítulo 6, versículo 33, que é muito importante. Então, quando você busca o reino de Deus, você está buscando a comunhão com nossos irmãos, está buscando o amor entre nossos irmãos, está buscando amar uns aos outros, né? Está buscando conhecer Deus cada dia mais, está buscando exaltá-lo, glorificá-lo a cada dia mais. Então, amar os irmãos. Numa época ainda como essa, o amor teria que parecer, em alguns casos, infelizmente, não tem aparecido. A igreja precisa entender isso, que ela foi designada para isso. A igreja, você é a igreja, então você foi designado para isso, para amar o seu próximo, para lutar por ele, para abençoar a ele, tá ok? Então, que Deus te abençoe nesta quinta-feira abençoada, que você possa despertar, ok? Sobre isso, lembrar que, como disse Jesus, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E aí, deixa que as demais coisas vão ser acrescentadas, ok? Fica o lembrete, o céu é o nosso limite e amanhã estaremos mais uma vez aqui para vos trazer a mensagem profética para a sua vida, meu amado. Deus te abençoe e tenha uma noite abençoada em nome de Jesus.